honra poder estar mais uma vez com os irmãos, prestando culto a Deus, acima de tudo, prestando culto a Deus. E estamos aqui nessa noite para abordar a lição de número 8. Estamos aqui abordando a lição de número 8. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus. Você que trouxe a sua revista, abra aí na lição de número 8. O tema é o avivamento espiritual no mundo. Avivamento espiritual no mundo. Todos aí já encontraram? Amém? Vamos ler o texto áureo. O texto áureo da lição de número 8, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, verso 5. A verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pôde experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, em Ezequiel capítulo 37, no verso 7 ao 10, e Ezequiel capítulo 47, no verso 1 ao 5 e o verso 9, que diz assim: Ezequiel 37, 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Agora vamos para Ezequiel capítulo 47, no verso de 1 ao 5, e depois nós vamos ler o verso de número 9. Ezequiel 47, 1 diz: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000,
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Agora no verso 5 diz: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verso de número 9 de Ezequiel 47 diz: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares, estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Estamos aqui analisando esse texto conforme o comentarista desse trimestre da CPAD, ele traz 2 narrativas acerca de um avivamento. O tema é o avivamento espiritual do mundo. Mas esse texto que nós lemos aqui se diz respeito, na verdade, ao avivamento de Israel. Nesta lição partiremos da imagem do vale de ossos secos, no capítulo 37, e da imagem das águas do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, segundo o comentarista, embora esses contextos haja uma referência ao avivamento daqueles dias de Israel, uma profecia para Israel, mas essas 2 imagens podem ser aplicadas como paradigmas do que Deus deseja fazer com o seu povo: trazer vida onde não há vida. Então, embora esses textos não tenham nada a ver para a nossa nação, não tem nada a ver para a nossa história como gentios, tem a ver com uma profecia para Israel, mas elas podem ser aplicadas para os nossos dias e nos servir como princípios, como ensinamentos da forma de que Deus trabalha. Conforme Deus trabalhou naqueles dias, Deus também pode aplicá-los para os nossos dias atuais, esses mesmos princípios, porque é o mesmo Deus trabalha exatamente assim. Analisando Ezequiel 37, como nós lemos aqui, nós vemos ali que Deus, ele leva o profeta para um grande cemitério, para um grande vale de ossos secos, porque era exatamente assim que Israel estava. Israel havia sido dizimado, espalhado, havia perdido a pátria. Essa profecia se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito foi lá e rebentou tudo, derrubaram tudo, queimou, destruiu o segundo templo. E houve então que Israel teve que sumir de lá, desaparecer de lá. Israel teve que se espalhar, perdeu a nação já não existia mais, que nós chamamos de diáspora, ou o povo da dispersão. O povo se espalharam pelo mundo todo, não havia mais nação de Israel.
Mas Ezequiel viu isso muito antes. Muito antes. Israel já havia experimentado essas invasões da Assíria, da Babilônia, e agora de novo Israel é destruído, Jerusalém é destruído. Já agora na nossa era, anos 70 depois de Cristo, quando o templo de novo foi totalmente destruído, totalmente arruinado. Então qual era a visão que Ezequiel viu de Israel? Um Israel espalhado como ossos, espalhado. O que significava aqueles ossos? Aqueles ossos, como o texto mesmo diz, são toda a casa de Israel, representava toda a nação de Israel, o qual estava espalhada, morta. Não havia mais culto, não havia mais espiritualidade, o povo estava morto. E Deus estava fazendo uma promessa de restauração, não apenas espiritual, mas também nacional, moral. Deus estava dizendo: esse povo está morto, está num cemitério, está sepultado, está espalhado, mas eu vou levantar. Então profetiza este vale, profetiza os ossos secos, porque Deus, Ele quer restaurar, Ele quer devolver a pátria. E nós vemos que bem recente essa profecia se cumpriu. Israel pôde retornar como um estado para Jerusalém. Israel pôde retornar, acho que em 1942, Israel retornou para Jerusalém como um país, como um estado, porque antes Israel não tinha mais nada. Até então Israel estava espalhado, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Isso se cumpriu. Deus falou: profetiza os ossos se ajuntaram. Ou seja, Israel deveria se ajuntar de novo em Jerusalém. Profetiza, porque eu vou estender tendões. Isso fala, irmãos, de uma política, de um Israel novamente em evidência, sendo fortalecido, sendo formado politicamente como Estado. Profetiza que eu vou estender tendões, nervos e pele. Pele fala da estrutura física, aparente. Eu vou colocar toda uma estrutura. E Deus devolveu Israel, cumpriu essa palavra. Essa palavra já foi se cumprida. Só falta agora se cumprir um item de Ezequiel 37. Qual item é esse? O Espírito assoprando, um Espírito do avivamento, porque até então essa palavra se cumpriu, os ossos se juntaram, Israel tomou posse de novo como nação, como Estado. Israel hoje é país, se levantou um grande exército. Não existe um exército mais fortificado no planeta como o exército de Israel hoje. É o maior exército que existe no mundo atual. Tudo isso, profecia de Ezequiel 37. Só está faltando agora o grande avivamento. É o Espírito descer sobre eles, assoprar sobre eles. Porque quem estava morto e espalhado agora já se está como uma nação. Quem não tinha nada agora tem tudo. Estão armados, estão agora organizados politicamente. Está tudo agora certinho. Como Estado, como país, como nacionalidade, está tudo certinho. O que está faltando agora se cumprir é o Espírito Santo descer lá em Jerusalém e eles reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Só está faltando isso agora.
Então, o que nós lemos aqui em Ezequiel 37 é uma profecia destinada a Israel, que já vem se concretizando na nossa era, mas que elas podem ser aplicadas para os nossos dias atuais, de que para Deus nada é impossível, de quando Deus Ele quer trabalhar na nossa vida para nos levantar, ainda que estejamos mortos, espalhados, sepultados espiritualmente, sem nenhuma perspectiva de vida, Deus pode nos levantar do nada e restituir tudo aquilo que nos foi tirado, restaurar a nossa vida física, financeira, moral e também espiritual. Deus pode fazer, assim como fez com Israel. Agora nós vemos uma outra visão de Ezequiel capítulo 47, que fala sobre as águas purificadoras. Uma outra promessa para Israel, que também pode ser aplicada nos dias atuais também para nós. Podem ser aplicadas, porque o contexto deste texto que nós lemos se diz respeito tão somente a Israel, mas elas podem ser aplicadas, e é o que Deus faz na nossa vida, porque a nossa vida com Deus, preste atenção nisso, ela é feita de etapas. E por que eu digo isso? Porque na nossa vida cristã, desde quando nós fomos chamados por Deus, nós passamos por etapa. O próprio sábio Salomão, no capítulo 4, no verso de número 18, ele diz que o caminho do justo, ele é como a aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Então ninguém vem pronto, ninguém vem perfeito, ninguém vem preparado para a igreja. Quantas pessoas que me assistem agora, quantas pessoas que diz: pastor, eu só vou para a igreja quando a minha vida mudar. Isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. A nossa vida é uma vida de etapas. Deus, Ele chama o ser humano da maneira que ele está, e quando ele vem e ele chega na igreja cheio de pecados, aí o Senhor começa um projeto na vida dele, e esse projeto ele vai se formando na vida da pessoa que chega na igreja, e nós vamos passando pelas etapas da vida cristã, pelos níveis, nós vamos atingindo os níveis. E o interessante é que Deus jamais vai permitir nós caminharmos por lugares na nossa vida espiritual que Deus já não havia caminhado antes, que Deus já não conheça. Ou seja, Deus jamais vai permitir você passar por lugares, por uma ocasião na sua vida espiritual que Deus já não saiba. É por isso que nós não devemos nos preocuparmos com a nossa trajetória, e devemos confiar que Deus, Ele já estabeleceu. Deus já estabeleceu esses caminhos. Tanto é que o profeta Ezequiel, ele contempla um homem com um cordel de medir. Ele está no templo, ele vê águas purificadoras descendo, vindo diante do trono do templo, e esse rio, essas águas purificadoras vai descendo, e ele contempla um homem com um cordel de medir. Este homem figura Jesus, é uma tipologia, é um tipo de Cristo, e ele está com um cordel de medir. E este homem, ele vai medir 1000 côvados. Um côvado, ele vai do cotovelo à ponta do dedo, 45 centímetros. Então ele mede 450 metros.
e chama o profeta: entra, entra, passa, entra. E o profeta, ele vai caminhando nesses 450 metros, ou seja, 1000 côvados. Ele vai caminhando. As águas dão pelos atelhos, pelo tornozelo. Isso implica na primeira fase da nossa vida cristã. Na primeira fase. Primeiro, Deus nos chama para a conversão. Deus, ele preparou o caminho. Jesus é o caminho. É o caminho. Jesus é o homem com um cordel de medir. Ele é o caminho. E é Ele mesmo que nos convida: vinde a mim. É Ele mesmo. A nossa vida é uma vida de etapas. De etapas. Eu sei que o contexto aqui está se referindo a Israel, mas eu quero contextualizar, eu quero trazer para os nossos dias atuais. Eu quero usar esse contexto bíblico e aplicá-los para os nossos dias atuais. Deus, Ele quer que tiramos o nosso pé da terra. Preste atenção. Deus, Ele quer tirar o nosso pé da terra e os colocar nas águas purificadoras. Isso fala de conversão. Conversão. Os pés têm que ser purificados. Deus nos convida a tirar os pés da terra para vivermos o avivamento. E este poder purificador, ele atua nos nossos pés. Isso fala de mudança de caminho, de mudança de trajetória, de mudança de vida. Quando o profeta dá a volta pela terra e coloca os pés no rio, nas águas purificadoras, os seus pés são purificados. Isso fala de conversão. A palavra conversão significa fazer a volta. É por isso que o profeta fez a volta. Então essa primeira etapa fala da conversão. Para termos uma vida avivada, precisamos passar primeiro pela conversão, dar a volta. Estamos trilhando um caminho errado, precisamos dar a volta e colocar os nossos pés no caminho de Deus. Amém? Tá? A nossa caminhada, os nossos pés, ele tem que ser purificado nas águas purificadoras. Por quê? A nossa caminhada tem que ser uma caminhada santa, uma caminhada de santidade, uma caminhada verdadeira. Amém? Águas nos pés, pelos atelhos, significa o primeiro passo do cristão. Devemos nos contentar só com isso, pastor? Não. O homem com cordel de medir mediu mais, 1000 côvados. Mediu mais. E ele convida. Tem pessoas que vêm, colocam os pés. É bom, já está no reino, já faz parte. Já tirou o pé da terra, já não pertence mais a este mundo, agora está com os pés nas águas purificadoras, já está vivendo uma vida no Espírito, tá bom, mas não podemos viver no conformismo, nos conformar. Deus, Ele tem muito mais para nós. Tem pessoas que estão com os pés, com as águas nos atelhos até hoje, e não se dispõe em caminhar mais, em ter mais uma particularidade com Deus. Se contentaram, está ali, estagnou ali. Mas Deus está convidando o profeta: vem mais. Eu menti, mas não tenha medo, irmão, porque você vai passar onde Jesus já passou. Antes de você passar, Jesus já passou medindo. Então não tenha medo da caminhada cristã. Não tenha medo. Não tenha medo. Jamais o
Senhor vai te colocar numa trajetória para que você pereça. Jamais, jamais. Se Ele está te chamando, é porque Ele já mediu para você passar. É porque Ele já determinou, Ele já mediu para você passar. Ele tem um cordel de medir. Ele já mediu. Então, pés purificados. Então, o profeta é convidado a progredir. Então, nós vamos agora progredir. E ele começa a caminhar. Ele caminha por mais 1000 côvados. E as águas dão aonde, igreja? Nos joelhos. Joelhos. A vida do crente é essa, tem que progredir. E quem está com as águas no joelho, ele tende a ir para frente, ele não pode voltar para trás. Embora as águas nos atelhos foi muito importante para ele, foi. Mas nós não podemos retroceder. Tem gente retrocedendo. Tem gente querendo voltar atrás. Tem gente, ao invés de ir para frente, ele está querendo retroceder. Chegamos até os joelhos, achamos que está bom, ou pensamos em voltar para trás. Embora lá atrás foi muito importante, porque foi lá que nós tiramos o nosso pé da terra. Deixamos de olhar para a terra para olhar para Cristo, para olhar para as coisas de Deus. Foi importante, foi uma etapa importantíssima. Mas eu não posso voltar para aquela etapa. A vida do cristão é uma vida de etapas, de níveis. Deus, Ele quer te levar aos níveis de intimidade com Ele. Deus, Ele quer que você cada dia mais venha se aprofundar. Então, águas nos joelhos. Fala, irmãos, de uma outra etapa na nossa vida cristã, da regeneração. Esses são os processos do crente. Primeiro, conversão. Segundo, regeneração. Isso eu estou falando não é porque está aqui não, irmãos. O autor não está abordando isso aqui não. Eu estou falando de conversão e de regeneração. Tá? Joelhos fala de regeneração. Joelhos purificados, joelhos que sentem a necessidade de se dobrarem para Deus, porque é somente se dobrando para Deus que nós iremos se regenerar, que nós iremos ter mais um nível de intimidade com Deus. E quem se dobra diante da santidade de Deus, não vai se dobrar diante do pecado, não vai se dobrar diante das adversidades deste mundo. Quem se dobra diante da santidade de Deus, não se dobra diante dos problemas da vida, porque ele está em um estado de regeneração. Nós estamos ali tendo conhecimentos, tendo uma particularidade com Deus, e não existe melhor lugar de você se regenerar do que você entrar no seu quarto e dobrar o seu joelho e conversar com Deus e entregar para Deus todas as suas ansiedades, ter uma conversa sincera com Deus. Joelhos purificados. Segunda etapa, o homem com o cordel de medir mediu. Venha, água pelos atelhos, agora águas pelos joelhos. Eu estou progredindo, eu estou mudando de fase, eu estou passando de fase. Agora o anjo, ele vai medir mais 1000 côvados, e ele convida. O profeta poderia ali se conformar ali, tá bom aqui, ó, nessa fase que eu estou aqui, tá maravilhoso. Para quem estava com as águas nos atelhos, agora está no joelho, tá bom. Mas nós não podemos ter medo, não. Nós não podemos nos acovardar das coisas de Deus, não, irmãos. Nós não
não podemos nem retroceder e nem se estagnar. Não podemos nem retroceder e nem se estagnar. A nossa vida tem que ser constante. Tem que ser constante. E o próprio Deus estabelece isso. Tanto é que o homem continua medindo. Jesus continua com um cordel de medir. Porque Ele tem coisas maiores e melhores. Estamos no processo da regeneração. Fizemos a conversão, tiramos nossos pés da terra. Agora estamos no processo da regeneração, onde nós estamos naquele estado de confissão de pecados, de humilhação diante de Deus, de joelhos sendo santificados perante o Senhor. Estamos sendo regenerados. Muito bem. Agora vamos para a terceira etapa. O homem mediu mais 1000 côvados, e o profeta caminhou, e as águas deram aonde? Na cintura. Outra versão diz lombos, cintura, lombos. E essa fase da vida é muito importante para nós. Por isso que a vida do cristão tem que ser sempre progredir, não regredir nem estagnar. Porque a cintura é aonde prende as nossas vestes, que esconde as nossas vergonhas. Isso fala da nossa justificação. Conversão, regeneração e agora justificação. Diz o apóstolo João: justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados é aonde nós somos dominados pelo Espírito Santo. Na batalha os soldados, eles dominavam pelas suas cintas, pelos seus lombos. Eles eram dominados pelos seus lombos. Eles cingiam muitos para se tornarem ágeis. Eles que usavam muitas vezes aquelas roupas, tinham que cingir, apertar. Cinge os vossos lombos. Cinge-te. Quando Pedro estava lá no cárcere, o anjo falou: cinge os vossos lombos e me siga. Cinge, ou seja, prepara, se vista, se prepara para a batalha, se prepara para a guerra. É uma fase da nossa vida que nós vamos enfrentar pelejas e batalhas, onde nós vamos ser acusados, aonde nós vamos ser perseguidos. E é por isso que o Senhor fala da justificação, porque é Ele quem nos justifica. O inimigo pode até tentar te acusar, o diabo pode até tentar te apontar os seus erros, apontar os seus pecados, mas nós somos justificados, porque agora nessa etapa da nossa vida, nós estamos com as águas até os nossos lombos, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, no verso 14, nós estamos cingidos até os lombos, até a cintura, com a verdade. Com a verdade. Amém? Então nós estamos numa etapa agora de lombos consagrados. Porque se os nossos lombos não estiver consagrados, as nossas vestes espirituais vai cair, e vamos ficar como Adão e Eva. Vamos demonstrar as nossas vergonhas. A nossa vergonha vai aparecer. Então é importante cingirmos os lombos, termos os nossos lombos santificados, purificados nas águas purificadoras que desce do trono de Deus e vem pelos umbrais das portas, e ela vai formando o caminho. E esse caminho é o caminho do cristão, é o caminho do avivamento espiritual.
é o caminho da conquista, é o caminho da vitória, é o caminho que vai nos conduzir. E por onde essas águas purificadoras passam, aonde há uma árvore seca, ela brota, ela renasce. Aonde ela passa, aonde a sequidão começa a florescer, começa a ficar verde. Aonde não há vida, começa a ter vida. Águas purificadoras, meu irmão. Deus está querendo dizer o seguinte: não importa o seu estado emocional, físico, não importa. Essas águas estão passando, trazendo vida para nós, trazendo alegria para nós, trazendo prosperidade para nós, trazendo abundância para nós. E essa água vai chegar até o mar morto. Você sabe que aquele mar é o mar morto, e há uma palavra profética que aquele mar vai voltar a ter vida, vida e vida, por causa das águas purificadoras. Isso é uma palavra profética para Israel. O mar morto já está começando a ter vida, já está começando a se formar pequenas poças de águas com vida, já está tendo alguns peixes lá. Essa palavra já está se concretizando lá, mas trazendo para os nossos dias, espiritualizando, contextualizando, trazendo para as nossas vidas, meu irmão. Nós vamos viver este avivamento no nome de Jesus, porque existe algo na nossa vida que precisa ser restaurado, precisa ser vivificado, precisa ser águas nos lombos. Se Deus não cingir os nossos lombos, as nossas vestes cairão e a vergonha se apresenta em nossas vidas. Por isso que é importante você trilhar, você caminhar para essa etapa. Agora nós vamos para a quarta etapa. E Jesus continua traçando metas para nós. Tão bom, né? Ele poderia ali ficar na zona de conforto. Pô, já estou com a água na cintura aqui. Está ótimo, né? É por isso, irmão, que na igreja, presta atenção, na igreja nem todos nós somos iguais. Tem pessoas na primeira etapa aqui, tem pessoas na segunda etapa aqui, tem pessoas na terceira etapa aqui. Somos diferentes, tem pessoas. É por isso que você vê outros com mais profundidade, outros com menos profundidade. Mas não é porque a primeira pessoa que está na primeira etapa, ela não seja ela, é importante que ela tirou o pé da terra, meu irmão. Mas ela precisa desejar mais, ela não pode ficar estacionada, estagnada. Ela não pode se conformar, ela tem que desejar, porque o homem com cordel de medir está chamando: venha, venha mais, venha mais, venha mais. É possível você crescer ministerialmente? É. Mesmo não tendo estudo? É possível sim. Porque isso não depende de grau de escolaridade, isso depende de intimidade com Deus, de um posicionamento sério com Deus. Você talvez não saiba nem escrever, mas se você tiver uma profundidade com Deus, não abrir a sua boca, pessoas podem ser salvas, curadas, libertas, demônios não suportarão e terão que bater em retirada em nome de Jesus. É isso que é importante. Estudar é importante, ter conhecimento é importante, mas a importância maior é nós termos intimidade com Deus, é nos aprofundarmos e nunca nos desviarmos do caminho das águas purificadoras. Vamos para a quarta etapa. A quarta etapa, irmãos, é aquela etapa onde o homem fala: venha. Aí o profeta olhou e viu, mas não tem como mais caminhar. Ali só é possível agora nadar, tem que passar nada. Não dá mais pé. Oh, glória a Deus. Esse é o processo melhor, irmãos. É o processo da santificação. Oh, meu Deus. Glória a Deus.
Nós não podemos abrir mão desse processo. É o processo da santificação. Passamos pelo processo da conversão, passamos pelo processo da regeneração, passamos pelo processo da justificação. Agora tem o melhor, irmãos, é o mais profundo. Isso fala de uma entrega total, de uma dependência total. Não vai depender mais de você, porque não dá pé, não existe, não tem como dar pé, não. Você vai ter que atravessar, você vai ter que mergulhar e falar: Senhor, agora eu estou nas tuas mãos. Não mais vivo eu, mas o Senhor agora vive em mim. Isso fala do processo da santificação. Você agora está mergulhando, porque não dá pé, não tem como mais andar, Gabriel. Não tem como mais andar, não tem como. Ou você passa nada, você vai chegar um momento que você vai ter que afundar. Oh, glória, hein? Eu quero chegar nesse processo, irmão. Eu quero chegar nesse processo. Eu quero chegar. O diabo está fazendo de tudo para muitos cristãos não chegar nesse processo. Talvez muitos estão na primeira etapa, outros estão na segunda etapa, e o diabo luta constantemente para você não avançar, para você não atingir os níveis mais baixos da santidade, para você mergulhar mais. O diabo luta. Há uma batalha no mundo espiritual muito grande, tentando nos parar, nos deixar parados. Nós não podemos nos conformar e nem ter medo dos mistérios de Deus, porque aquele que te chama para mergulhar, ele já esteve lá antes. Foi ele que preparou o caminho para você. Amém? Então estamos agora mergulhando, mas é para mergulhar. Estamos naquela fase gostosa, daquela intimidade maravilhosa com Deus, de uma profundidade tremenda com Deus. Mas é para mergulhar, não é para ficar surfando, não, irmão. Não é para ficar nadando de costas, não, brincando, não, com as coisas de Deus, não. Isso se chama sensacionalismo. Isso se chama se exibir. Tem muita gente brincando com a santidade de Deus, se exibindo, porque estão dotados de dons espirituais, foram capacitados, estão cheios da glória de Deus, e agora estão até brincando. É para mergulhar, não é para ficar surfando, não. É para mergulhar, não é para ficar se exibindo para aqueles que estão lá com as águas nos atalhos. Não é para ficar se exibindo com aqueles que estão com as águas no joelho. É para mergulhar. Mergulhar significa entrar numa profundidade que você é capaz de ver somente a glória de Deus. Quem mergulha não vê o que está aparente, vê o que está na profundidade. E é por isso que o diabo luta para nos tirar a visão das coisas que são de Deus. Aí começamos a reparar a vida de um, começamos a reparar a vida de outro, começamos a reparar a situação do outro. Não, nós temos que olhar, mergulhar. Quando mergulhamos, estamos envolvidos na glória de Deus. Uma palavra tão gostosa, não dá nem vontade de parar, viu, irmão? Não dá nem vontade de parar. Tão gostosa que é, viu? Eita, glória a Deus, eu quero descer. Quantos gostariam de dar esse mergulho gostoso aí? Deus pode até preparar um trampolim para nós, não tem problema não. Você só não pode brincar com as coisas de Deus. Vamos pular de cabeça, vamos. Deus não precisa de muito para fazer algo extraordinário nessa cidade. Muitas vezes nos preocupamos à toa. Deus só precisa que você se enche do Espírito Santo, que você seja luz. Nós somos a luz. A palavra de Deus nos proporciona essa luz.
Mas essa palavra por si só, ela não pode nada a não ser nós. O mundo, ele vai olhar nós. O mundo vai encarar nós. As pessoas vão enxergar nós. Nós somos a luz do mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. As pessoas precisam enxergar Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo em nossa vida. Essa palavra aqui é poderosa, mas ela por si só, ela não passa de um livro. As pessoas precisam, de fato, ser um modelo de Cristo. As pessoas não vão olhar para isso aqui, vão olhar para você. Imagem e semelhança de Deus, vai olhar para você. E não adianta querer se esconder. Jesus disse que é difícil esconder uma cidade edificada atrás de um monte. É impossível isso. A luz não pode ficar debaixo da cama, tem que ficar em cima, para serem vistos pelos homens. Só das pessoas te olharem vai ver a glória de Deus na sua vida, se você mergulhar. Não é ficar brincando, não é ficar surfando, não. Porque na nossa conversão é gostoso, ainda não temos aquele conhecimento, não temos ainda aquela intimidade, somos leigos no negócio, as águas estão aqui ainda, somos como uma criança que você leva para a praia. Ela tem um limitezinho ali, ela só vai brincar ali com aquela aguinha rasa, porque os pais não vão permitir ela descer mais, porque não pode, vai morrer. O mar vai levar. Mas nós temos que entender que nós não podemos ser criança a vida toda, irmão. Temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que nos posicionar e querer e desejar sempre avançar e avançar e avançar. E quanto mais você vai mergulhar, o rio de Deus é tão profundo, meu irmão. Isso aqui é tão maravilhoso, é tão profundo, que quanto mais você cava, mais você encontra tesouros, joias preciosas, princípios para a sua vida, e é capaz de mudar uma nação inteira através de uma só pessoa, através da sua vida. Pastor, através de você. Então vamos mergulhar. Conversão, regeneração, justificação e o mais importante, santificação. Ezequiel 47 é uma promessa que Deus está fazendo, que vai agora. Deus já restaurou fisicamente Israel, devolveu a pátria. Agora eles são um estado, né? País, Israel. Já deu toda a formalidade ali, a estrutura, os nervos, agora tudo preparado. Já tem exército, tudo que um país de primeira linha precisa ter, Israel agora tem. Já tem. Só está faltando uma coisa agora. Essas águas aqui, as águas purificadoras passaram por lá. E isso vai acontecer em breve. Isso vai acontecer. Porque Jesus veio. Eles esperavam um Cristo capitalista, um rei que iria tirar eles debaixo do jugo de Roma. Jesus não veio estabelecer esse reino, ele veio estabelecer o reino eterno, não um reino físico. Então eles não reconheceram Jesus. Eu não estou dizendo todos, mas a maioria deles não reconheceram Jesus como Messias. Não reconheceram. Mas essa palavra de Ezequiel 47 vai se concretizar lá, porque lá já foi tudo preparado. Os ossos se juntaram, os tendões, os nervos, a pele. Agora só falta o Espírito, só falta agora o avivamento, o sopro de Deus soprar ali, e eles serem uma nação agora avivada. Mas isso vai acontecer só depois do arrebatamento. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aqueles que creram na palavra no Evangelho estão salvos, fazem parte da igreja. Mas infelizmente a nação, a maioria, não creram e estão aguardando o Messias. E esse Messias vai voltar com poder e grande glória junto com a igreja. Aí essas águas vão se concretizar lá. Israel será inundado pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe na noite deste dia, para estar ouvindo. Aprendemos com o Senhor nessa noite. Senhor, queremos muito, Senhor, chegar a essa etapa, a etapa da santificação. Queremos mergulhar neste rio. Queremos, meu Deus, viver este nível de espiritualidade, alcançarmos, Senhor, essa vitória maior, que é chegar num estado de santidade com o Senhor. Precisamos deste avivamento, precisamos dessa graça. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, meu Pai. Derrama sobre nós o teu poder, traga alegria. Que este rio venha passar nessa noite, trazendo alegria, varrendo toda angústia, toda depressão, toda enfermidade. Porque aonde esse rio passava, havia vida. As árvores ficavam verdes de novo. O mar, havia vida de novo no mar. Aonde existia a morte. Ó Deus, vivifica-nos na tua palavra, na tua verdade, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.